Seja muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre um prazer te receber aqui juntamente para falarmos da Palavra de Deus. Eu sou Esaú, exerço o ministério de evangelista na Assembleia de Deus, Ministério Ferreira, em Aracruz, Espírito Santo. Quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal. E você que já é inscrito também, clica aí no sininho, compartilhe, se é bênção para você e que venha ser bênção para os outros também. Nós estamos hoje na nossa segunda aula da CPAD, né, a revista aí de jovens, o vento sopra onde quer. Nós vamos falar do soberano Deus, a pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que é nosso consolador, que é o nosso ajudador, é aquele que convence o homem do pecado. Então nós vamos falar desse ser tão maravilhoso que é o Espírito Santo. Vamos lá? Então, meus queridos, a nossa lição de hoje tem como tema como os pentecostais interpretam a Bíblia. Nós vamos falar disso hoje porque muitos acham que os pentecostais não estudam a Bíblia. E eu quero já dar uma dica a você, professor, que está aí com sua turma. Deus te abençoe, Deus continue te ajudando. Chama a atenção dos seus alunos para a aula. Né? O texto bíblico ele está em Atos 2, conhecidíssimo, né? Então, como você vai ver, ele tem 13, o texto bíblico, ele tem 13 versículos. Então, convida os seus jovens para ler, né? Cada um lê um versículo, faça com que eles participem da aula, chama eles para participar, façam perguntas, né? Aquelas perguntas que você sabe que eles vão responder, faça aquelas perguntas para aqueles mais tímidos, aquelas mais fáceis, para que eles possam, né, se sentir à vontade na sala de aula. E a escola dominical nós sabemos que é onde a pessoa vai estar a vida toda ali aprendendo a palavra de Deus. O texto do dia é: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Então você não deve decorar a Bíblia, você deve guardar no coração, porque quando você decora, provavelmente, futuramente você pode esquecer, mas quando você guarda no coração, quando você pratica, quando você faz com frequência, você vai ter ela sempre, né, quando precisar. A nossa introdução: um dos maiores desafios dos grupos cristãos evangélicos tem sido a leitura bíblica, né, e a correta interpretação. A gente tem que ter muito cuidado ao interpretar a Bíblia. Nós temos que ler com frequência, nós temos que buscar, né, o porquê daquela situação, daquele conteúdo, em que época foi escrito. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Primeiro tópico: ler corretamente para entender corretamente, né? A gente sabe que muitas das vezes a pessoa vai ler a Bíblia, ela não respeita as vírgulas, não respeita os pontos, e aí você acaba que atropelando e passando uma imagem que não seria aquilo, a verdadeira revelação. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que ler, nós temos que reler, nós temos que ficar íntimo com o texto para podermos aplicar. Se pensarmos que a Bíblia foi produzida em um contexto diferente do nosso, devemos então acatar princípios que nos ajudem a entendê-la. Então a primeira coisa que eu tenho que ter no meu coração, na minha mente, quando eu for estudar a Bíblia, que ela não foi escrita no século 21, né? Que ela foi traduzida para os nossos dias, mas que ela foi escrita num contexto bem diferente, uma outra realidade, uma outra forma de vida. Tudo isso eu tenho que compreender, tudo isso eu tenho que levar em conta para não fazer uma interpretação que vá gerar pontos negativos na hora de aplicar a palavra. Não temos dúvidas de que certos textos têm uma aplicabilidade imediata, pois não necessita muitas explicações para a sua compreensão. Tem situações que você vai deparar, tem texto que você vai ler e ele vai ser bem óbvio, vai ser bem claro, vai ser bem direto.
mas a gente sabe que tem outros também que necessita de mais, de aprofundar mais para conhecer. Uns textos que não precisa aí de você, de uma interpretação que já é bem claro, por exemplo, os 10 mandamentos, quando vai dizer não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não matarás. Então, ou seja, isso é bem claro, isso é bem óbvio, é o que está dizendo ali mesmo, é para não fazer isso, né? Mas a gente também pode deparar com alguns contextos mais complicados. Um contexto que você deve buscar a interpretação dele, por exemplo, quando vai se tratar de Melquisedeque, né? Quando vai falar de Melquisedeque era semelhante a Cristo, que não tinha, né? Não tinha ali, surgiu do nada ali, Melquisedeque foi falado, não tinha genealogia e foi comparado a Cristo por isso. E Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, né? E a Bíblia só relata que ele era de Salém e Abraão, né, devolveu o dízimo a Melquisedeque. Mas se a gente for buscar no fundo, se a gente for buscar a interpretação, a gente sabe que Melquisedeque era um homem como qualquer outro homem. A Bíblia só não relata a sua genealogia, mas ele tinha mãe, ele tinha pais, ele tinha, né, ele tinha a família de onde ele saiu, só não registrava a Bíblia. Então por isso você tem que buscar com atenção para não pregar uma coisa que não é. Por isso que temos que ter muito cuidado. Ler corretamente para ensinar e aplicar. Um ensino equivocado traz práticas equivocadas, danosas para a Igreja de Cristo. Então, é sempre a dica que a gente dá é que toda vez que você vai ler a Bíblia, se for preparar um sermão, nem precisa falar isso, né? Porque ele já sabe, se vai preparar um sermão, é sempre necessário tirar um tempo de oração, pedir a palavra a Deus. E se você já achou um texto e quer falar naquele texto, ore ao Senhor, pede orientação a Deus, se é aquilo mesmo que deve ser aplicado. Então a gente sabe que quando lê a Bíblia, ora ao Senhor para que Ele te ajude na interpretação. E vai te ajudar mesmo, irmãos. Quando você ora, que você pede o autor para te ajudar a entender, ele vai ser fiel com você na hora de você aplicar. Isso é muito importante. O respeito para com o texto sagrado. O respeito para com o texto sagrado. Deus, ao inspirar seus servos que escrevessem sua palavra, o fez em um contexto diferente do nosso. Né? A gente sabe que a tradução da Bíblia, né, a escrita da Bíblia, ela foi no hebraico, no grego e no aramaico. A gente sabe que todas essas escritas originais que foram feitas a Bíblia, que foram escritas a Bíblia, eles nem são mais praticados, né? Por exemplo, o grego, que é o Novo Testamento, boa parte, a maioria do Novo Testamento foi traduzido, foi o grego koiné, e esse grego não é aplicável no século 21. Então por isso que temos que tomar muito cuidado na hora da interpretação. O cristão cuidadoso vai ler o texto sagrado estudando o contexto em que a escritura foi produzida. Então isso é muito importante, querido aluno, para que você não aplique algo que vai acabar prejudicando. Por exemplo, quando você for ler, você fala para quem, por quê, quando foi escrito isso. Tudo isso você tem que levar em conta para fazer a aplicação. O segundo tópico, como o pentecostal lê a Bíblia. Privilegiando o texto primeiramente na sua literalidade. Então vamos lá. Se Jesus disse que em seu nome expulsariam demônios, isso é literal, irmãos. Isso é verdade. Isso não era só para os discípulos, é para os dias de hoje também. Sim, simplesmente orar crendo nas palavras de Jesus expulsam demônios. Então isso é literal. Então a gente tem que crer, você tem que acreditar e você vai realizar esses feitos. É evidente que pentecostais não atribuem literalidade a um texto que não se deve ser entendido literalmente. Por exemplo, Jesus ele vai dizer
que ele é a porta, quando Jesus vai dizer que ele é o caminho, quando ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Então esses elementos ele está fazendo comparação. Então a gente sabe que isso não é literal, né? Literalmente Jesus não é porta, literalmente Jesus não é pão, mas ele vai usar dessas comparações daqueles tempos para facilitar os sermões, para facilitar as pregações. Ele vai fazer comparações. Então tem coisas que é literal e tem coisas que não é literal. Então temos que ter cuidado na hora de aplicar e não necessariamente, por exemplo, na hora da Santa Ceia. Ali nós fazemos aquilo, a Santa Ceia, o pão, ele é memória, nós fazemos em memória de Cristo. Aquele pão não é literalmente o corpo de Cristo. Nós sabemos que quando você pega o pão ali, ele é um pão. Ele depois, aí tem alguns que levam até por esse caminho. Depois de orar, isso aqui é o corpo de Cristo. Então nós sabemos que é simbólico, né? É simbólico, mas não é literal. Temos que ter cuidado com essas questões. O que não se pode acreditar que no processo de interpretação da Bíblia podemos mudar as regras conforme a nossa conveniência. Então, ou seja, isso aqui é muito interessante e eu falo muito nessa questão. Eu tenho que me enquadrar a Bíblia e não a Bíblia se adaptar a mim. Eu tenho que se adaptar à Bíblia e não a Bíblia se adaptar a mim. Então, ou seja, se eu quero mudança para minha vida, eu tenho que seguir as regras da Bíblia, porque aí sim eu vou ter uma mudança de vida. Porque se eu querer aplicar a Bíblia na minha forma de vida, então eu não vou ter mudança nenhuma. Então eu só estou querendo facilitar o meu lado. Respeitando o contexto histórico e os gêneros literários. A palavra de Deus teve sua escrita encerrada há pouco menos de 2000 anos. Então, ou seja, a gente sabe que tem muito tempo que foi escrito, né? A palavra de Deus. Então você sabe que nesses tempos que a gente vive, a gente vê que muda muito uma década para outra. A gente vê que coisas que, olha como era isso, nossa, como evoluiu, como mudou, como a coisa está diferente. Mas a gente sabe que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, então por isso que nós devemos ter total cuidado na hora de aplicar, na hora de interpretar, para não fazermos errado, né? Muitos tempos, costumes, forma diferente, então temos que, quando se trata de Bíblia, quando se fala de ler a Bíblia, você tem que voltar no tempo, buscar livros daquele tempo, buscar saber da história daquele tempo, para fazer uma aplicação saudável, uma aplicação genuína. A Bíblia traz cartas dos apóstolos, pessoas e igrejas, tendo em vista que os leitores, que agora professavam uma nova fé, precisavam ser instruídos sobre como poderia viver neste mundo. Então a gente sabe que as cartas escritas que os apóstolos enviavam às cidades era para uma melhoria de vida, era para ser um salvo no meio do mundo, né? A gente sabe que as cartas foram escritas geralmente uma correção para identificar, para mostrar como os salvos deviam comportar no mundo. E para nossos dias é dessa forma também. Nós lemos a Bíblia para ser diferente, para entendermos como devemos agir nesse mundo que vivemos. Entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que nós temos que ter em mente é que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você vê às vezes a pessoa falar, não, a Bíblia ela só contém. Não é só contém, ela é literalmente, ela é a palavra de Deus. Ela aberta é a palavra de Deus, ela fechada ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Qualquer outra revelação trazida por meio de intelectual ou por dons espirituais precisa se curvar à revelação inspirada por Deus em sua palavra. Então, ou seja, por mais que alguém passe uma revelação, por mais que seja aquela pessoa inspirada, aquela pessoa que tem uma boa palavra, mas que as palavras que ele te aplicar tem que se enquadrar com a Bíblia, tem que estar de acordo com a Bíblia. Senão, você já sabe, né? É
fora, é heresia. Paulo ele nos alerta que ainda que um anjo descido, um anjo, né, vindo do céu e nos aplicar um outro sermão que não seja, uma outra palavra que não seja essa que nós temos em nossas mãos, ele é anátema, ele é maldito. Ou até mesmo homens que nos aplicam uma palavra que não seja essa, ela é maldita. Quando você está lendo Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a história dos bereanos, né, que a Bíblia nos relata que eles eram mais nobres do que os tessalônicos. Por quê? Porque tudo que os outros pregavam para eles, eles consultavam. Quando os apóstolos iam pregar, eles consultavam para ver se conferia. Se tivesse tudo ok, eles glorificavam. Se não tivesse, eles não guardavam, eles não aceitavam. E é assim que você, pentecostal, deve agir. Você deve consultar a Bíblia para quando alguém pregar, você saber se é ou não é de Deus. Então temos que ter cuidado com o que ouvimos para não termos complicações na hora de aplicarmos. Nenhuma revelação trazida ela é superior, que seja lá de quem for, nenhuma revelação que seja aplicada que vai de contra a Bíblia, ela deve ser aceita. Se vai de contra a Bíblia, se não confere com a Bíblia, ela é lançada fora, ela é descartada, porque nós não podemos aceitar. Terceiro tópico, o livro de Atos, descritivo ou prescritivo? Atos dos Apóstolos a gente sabe que é o único livro histórico do Novo Testamento, e nós vamos falar de Atos. Por que ele leva esse nome? Porque é Atos dos Apóstolos. Mas ele poderia levar o nome também de Atos do Espírito Santo, porque nós sabemos que é onde o Espírito Santo, né, tem a maior participação através dos seus discípulos, através dos discípulos de Jesus. Então poderia ser também conhecido como Atos do Espírito Santo, mas levou esse nome porque os apóstolos foram protagonistas, foram onde eles começaram a sua jornada ali, depois que Cristo foi assunto ao céu. Nós vamos entender o que a interpretação de Pedro. O apóstolo Pedro não hesitou em atribuir o fato à profecia de Joel, de que o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne. Lá em Atos capítulo 2, quando tudo aconteceu, rapidamente Pedro lembrou. Uma coisa interessante é que Jesus conhecia muito bem a palavra e os seus discípulos também conheciam a palavra. Eram homens simples, pescadores, agricultores, eram homens do campo, eram homens muito simples, mas que conhecia a palavra. Então, ou seja, nós temos que conhecer, saber do que nós estamos falando. Eu não posso sair por aí para pregar algo que eu não sei do que eu estou falando. É por isso que devemos estudar a palavra de Deus. É por isso que nós devemos estar na escola bíblica dominical. É por isso que nós devemos estar nos cultos de ensino. E é por isso que nós devemos fazer um curso teológico, um curso que vai nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Se examinarmos bem as Escrituras, veremos que tanto Jesus quanto os discípulos conheciam, né, a palavra. Todos eles conheciam, eles sabiam do que estavam falando. O curioso é que o pregador, crentes nos tempos que vivemos, eles não têm dificuldade em fazer essa aplicação que Pedro interpretou, né, o que Joel havia profetizado, e o Pentecoste, a descida do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2. Eles aplicam, eles até aceitam essa interpretação, mas eles não aceitam que isso seja real nos nossos dias. Mas nós sabemos, nós cremos que o Espírito Santo opera nos nossos dias, e se nós orarmos, se nós dedicarmos, nós recebemos o Espírito Santo nas nossas vidas. Atos é descritivo ou prescritivo, né? Então nós sabemos que Atos dos Apóstolos é um livro, se você for olhar, ele é descritivo, porque se tratava daquele tempo. Mas ao mesmo tempo também ele é prescritivo, porque ele é para os nossos dias.
Ele é um livro descritivo e também prescritivo. Ele é descritivo porque era para aquele povo, era para aquele tempo, era para aquela realidade ali que eles estavam vivendo. Mas a gente sabe que essa promessa ela foi feita para os nossos dias também. Mas se o livro de Atos tiver caráter descritivo e prescritivo, então podemos crer que as experiências relatadas por Lucas pode se repetir nos nossos dias. Então é evidente que ele é descritivo também, né? Ele é prescritivo também, melhor dizendo. Ele é descritivo e prescritivo, porque ele era para o passado e é para os nossos dias de hoje também. Essa foi a nossa aula, foi um resumo aí da nossa aula, e na próxima semana nós estamos aí de volta aí para aplicar a próxima aula. Eu já quero desde já, se foi bênção, compartilha. Se foi bênção na sua vida, torne bênção na vida dos outros também. Um abraço, fica com Deus e até a próxima aula. Amém?